Olá, segundos anos. Como vocês estão? Espero que, diante da circunstância, mas que todos estejam bem, cumprindo a orientação que nos resta, o ficar em casa, o isolamento social, o cuidar um do outro. E é lógico, na torcida, para que tudo isso passe logo e a gente volte à nossa regularidade normal, inclusive as nossas aulas presenciais. Enfim, essa é a nossa torcida, o nosso desejo. Então, diante da situação apresentada, a gente pensou em elaborar um material de revisão de álgebra que contemplasse todo o nosso assunto estudado em sala e que, consequentemente, trouxesse subsídio suficiente para que você possa fazer uma boa prova na próxima segunda-feira, 13 de abril. O nosso tema, o nosso conteúdo, como vocês bem sabem, é análise combinatória, e aí a gente chama a atenção para um assunto bastante delicado no sentido de compreendermos, um assunto atípico, um pouco diferente dos demais conteúdos que envolvem a matemática, menos cálculo, mas muito raciocínio, muita interpretação, muito análise, como o próprio nome diz. A gente chegou até a brincar com vocês em dizer que após estudar análise combinatória nós não seremos os mesmos, mas sabemos que é de fato uma disciplina que exige um pouco mais de atenção, de compreensão, de concentração, e consequentemente um bom aperfeiçoamento. E para isso, não diferentemente de qualquer outro conteúdo, um bom leque de resoluções de questões. A análise combinatória tem essa necessidade para que a gente possa estar aperfeiçoando cada vez mais, de repente utilizando técnicas de uma questão para outra questão. Daí a necessidade muito grande de resolvermos o maior número de questões possível. Sem falar ainda que é um assunto bastante pertinente nas provas externas, Enem, SPAES, vestibular, cursos em geral. Temos um leque de uso do análise combinatória, uma grande importância. Então pegamos a análise combinatória, dividimos em alguns tópicos, dentre eles, o tópico que envolve fatorial, seria a parte de cálculos de análise combinatória. Então, basicamente temos em todas as partes o fatorial, é o tipo de cálculo que desenvolvemos nesse assunto, onde nós entendemos que o fatorial, aquele sinal de exclamação, em que desenvolveremos a multiplicação do valor do número até a unidade 1. Temos ainda o tópico PFC, o princípio fundamental da contagem, e aí um assunto bastante relevante, onde envolve o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, o uso do conectivo i, do ou, certo? E, consequentemente, o método do tracinho, aquele método que a gente utilizou e que dissemos que é possível resolver praticamente quase todas as questões em análise combinatória. Temos ainda, para fechar, permutação simples e permutação com repetição. Foi um assunto trabalhado, já que não podemos contemplar o arranjo de combinação. Fica para o nosso retorno em sala de aula, que esperamos que seja em breve. Na permutação simples, seria aquela permutação que não admite repetição de elementos, seja elementos números, sei lá, figuras, animais, ou até mesmo letras, que é onde a gente chama de anagramas. E a permutação com repetição, com elementos repetidos, seria justamente quando nós temos a repetição de elementos, e o diferencial na permutação é você ter todos os elementos possíveis de ser permutado, de ser mudado, de ser trocado de posição. Mas, basicamente, nós também podemos utilizar, se não quisermos usarmos a fórmula de permutação, seja ela simples ou com repetição, basicamente nós podemos utilizar também o princípio fundamental da contagem. Na permutação permutação simples, eu tenho apenas o fatorial da quantidade de elementos. Na permutação com elementos repetidos, tem o fatorial de elementos sim, mas como entendemos que vai ter elementos repetidos, contar elementos repetidos, no final da conta a gente faz a razão retirando esses elementos repetidos. Coisa que a gente vai ver nas resoluções das questões. Então tá aí, os 4 tópicos distribuídos, onde nós teremos 2 videoaulas que contemplam de forma bem sucinta, mais direta, objetiva. No nosso primeiro vídeo vamos ter os 2 primeiros pontos, o fatorial e o PFC. E no segundo vídeo as permutações, as simples e com elementos repetidos, tá ok? Então iniciando aqui o nosso estudo, nossas resoluções, vemos calcule o valor das frações abaixo. Então cálculo do fatorial, 10 fatorial sobre 8 fatorial. Como a gente já tinha comentado, o fatorial significa dizer você pegar um número qualquer e desenvolver ele em multiplicação em produtos até a unidade 1. Então, se eu tenho 2 fatorial, vai ser 2 vezes 1, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1,
5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, enfim, né? Esse é o procedimento mais adequado. Queremos destacar, né, para dois casos específicos, né, por definição, o fatorial de 1 e de 0, ambos recebem valor 1. Então vamos lá, na simplificação dessa expressão, dessa fração, nós temos que o 10 fatorial maior do que o 8 fatorial deve ser aberto em fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes... Então, para não chegarmos até o 1, com a sugestão, abrir o maior número e parar no menor. No caso aí, parar no 8 fatorial, é o que mostra a nossa resolução. 10 vezes 9 vezes 8, e aí como eu tenho 8 fatorial embaixo, para que não possamos abrir esse fatorial em cima e embaixo e depois haver um cancelamento, um trabalho desnecessário, né? Então preferimos que o 8 fatorial se cancele com 8 fatorial, simples assim, e sobra 10 vezes 9, 90. Nessa mesma questão, no item B, né, nós temos uma proposta um pouco mais desafiadora, onde temos 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. Chamou a atenção aqui, né, para aquele aluno que queira, sei lá, de repente desenvolver o cálculo antes mesmo da simplificação. Por exemplo, se no lugar desse vezes fosse um mais. Então, alguns poderiam pensar em fazer 8 fatorial sobre 5 fatorial mais 3 fatorial. 8 fatorial também, cancela tudo, sobra 1, acabou a questão. Então, esse é um risco, né, não devemos fazer isso, já que o cálculo não deve ser efetuado como fatorial. O fatorial não é uma variável, não é uma incógnita que eu posso fazer 5x mais 3x igual a 8x. Sim, eu devo abrir o fatorial. Então, abro mais uma vez o maior, o 8 fatorial, né? E aí a minha escolha é no 5 fatorial para cancelar o número maior, é uma coisa evidente, né? Lógica. Então, nossa resolução fica em que 8 fatorial vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, paro no 5 para permitir justamente o cancelamento, mais uma vez, do 5 fatorial. E aí você percebe, né, que o 3 fatorial ele não se cancela, na verdade ele abre em fatorial também, então ficamos no numerador 8 vezes 7 vezes 6 e no denominador 3 vezes 2, então 6 também possível de cancelamento, restando apenas 8 vezes 7, 56. Então esse é o nosso cálculo, essa é a nossa questão 1 envolvendo fatorial. A partir dessa questão 2, nós vamos já ter os princípios fundamentais da contagem, né? O nosso PFC, o princípio aditivo e multiplicativo, né? O uso do conectivo I e do OU. A questão diz: Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Então, assim, é evidente que para fazer a demonstração de 1 a 1 das combinações possíveis de Arnaldo seria né, meio que improvável. Então, aí entra o princípio, né, o PFC, princípio fundamental da contagem, e que o uso do I, né, ele querer vestir, utilizar uma camiseta e uma bermuda e um chinelo, esse I nos remete sempre à multiplicação, né? Se tivéssemos o uso do OU, seria a soma. Então, devo multiplicar apenas as quantidades, como mostra a nossa resolução. Ele tem 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. No resultado da multiplicação, utilizando o PFC, né, nós temos 5 vezes 3, 30, 30 vezes 3, 90. E aí, como é que eu somaria? Qual a situação que nos apresentaria uma soma? De repente, se ele fosse vestir uma camiseta ou outra, uma camiseta ou uma camisa normal, uma camisa de manga, um chinelo, ou um sapato, ou uma sandália, então quando eu utilizar o conectivo OU, estaria somando 5 mais 6 mais 3, aqui nós temos o I, né? Ele vai vestir uma bermuda, uma camiseta e uma bermuda e um chinelo. Daí devemos fazer a operação de multiplicação. Continuando aqui, nós temos uma questão um pouco mais desafiadora. Uma prova possui 5 questões de múltiplas escolhas, onde cada pessoa possui, onde cada uma possui 4 opções distintas de quantas maneiras a prova pode ser resolvida. Então, aparentemente parece uma coisa assim um pouco absurda, mas a sugestão é que você abra em casos, que analise, né, questão por questão, fica melhor a compreensão. Então, o que é que nós temos aqui? A prova possui 5 questões de múltipla escolha,
né, e nessas escolha 4 opções distintas, digamos que fosse A, B, C, D, alguma coisa desse tipo, né? Então, analisando questão por questão, eu penso, na questão 1, eu poderia marcar o quê? Eu poderia marcar A B, a C, a D? Sim, né? Nada impede. Então, para a questão 1, teria 4 opções. Para a questão 2, eu também teria 4 opções, né? Já que eu não, nada impede, se eu marquei o item A na primeira questão, nada impede que eu marque o item A também na segunda, na terceira questão. Então, a gente percebe que para cada questão, nós temos, né, sempre as mesmas alternativas, a mesma quantidade de alternativas, 4 alternativas. Daí, né, na nossa resolução, nós podemos ver aqui 4 na primeira questão, 4 na segunda, 4 na terceira, 4 na quarta, 4 na quinta, ou seja, nós temos 4 opções em cada questão. Esse cálculo vai nos gerar 1024. De repente, para uma facilitação de cálculo, nós poderíamos fazer uma transformação. Para cada 4 desses, poderia se transformar em 2 ao quadrado, né? De repente, então 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 5 vezes, então daria 10, 2 vezes 2, 10 vezes, um cálculo mais comum de estarmos trabalhando em sala de aula, que chegaríamos também ao mesmo 24. Isso é apenas uma informação, uma dica, né, de como melhorar esse cálculo e facilitar e ganharmos tempo nesse sentido. Numa quarta questão ainda, né, no nosso PFC, quantos números de 3 algarismos distintos existem? Então, assim, primeiramente, a gente não tem um conjunto delimitado, né? Nós não temos um conjunto sugerível, então, subtende que o nosso conjunto, o nosso N elementos, nossa totalidade, né, de elementos, seja variando de 0 a 9. Né? Então, nós temos 10 elementos de uso aqui. E aí nós queremos formar 3 algarismos, né? Mas vale a pena ressaltar, com uma ressalva, né, que esses 3 algarismos sejam distintos. E vale a pena sim a gente citar isso. E aí vamos para a nossa resolução. Utilizando o método tracinho, né, se eu quero escrever números de 3 algarismos, vou usar 3 traços, né, e consequentemente vamos para nossas restrições. Uma das restrições que vale a pena ressaltar sempre é a questão do zero quando se trata de algarismo, de números, pois o zero na primeira casa ele tem um valor importante, né? Se eu quero escrever número de 3 algarismos, 0,49 não representa o número de 3 algarismos. Se tratando de números, não. Senhas até pode ser, né? Mas números, não. Daí o zero é uma restrição, além da palavra distinta, como a gente já destacou. Então vamos lá. Para que eu não tenha 3 algarismos, o zero, como a gente já falou, não pode ser utilizado nas centenas, na terceira casa, na última casa. Podemos então dizer que qualquer dos algarismos de 1 a 9, ou seja, temos 9 opções. Se nós temos, né, 10 opções de 0 a 9, então restringe o zero, ficamos com 9 opções para a primeira casa. Uma outra restrição é que os números sejam distintos. Então, analisando as dezenas, podemos utilizar o zero em qualquer um dos 8 algarismos, certamente, que não foram utilizados nas centenas. Temos então mais 9 opções. E por último, né, analisando cada algarismo das unidades, podemos utilizar os 8 algarismos que não foram utilizados nas dezenas e na centena. Temos então 8 opções, então no nosso cálculo do PFC ficaríamos 9 vezes 9 vezes 8. Para que fique melhor compreendido, por que esse primeiro 9? O 9 das centenas. Por que usar esse 9? É aquele número zero que não pode ser utilizado naquela situação. Não posso começar o número com zero. Por exemplo, eu não posso ter o número de 3 algarismos que tenha 0, 4 e 2. Isso aqui é um número 0,42, não é um número de 3 algarismos. O número de 3 algarismos deve estar compreendido entre 100 e 999. Né? E 0,42 ele é menor do que 100. Então esse zero na primeira casa não é possível. Então só nos restam 9 opções do 1 ao 9. O que seria esse 9 na segunda casa, na casa das dezenas? Apesar de a gente ter usado um número diferente de 0 na primeira casa, né, nós já usamos um número. Como aparece a palavra distinto, na questão, então
nós não podemos repetir aquele número que foi usado na primeira casa. Tá aí 9 vezes 9. E aí já foram usados dois números. Inclusive pode ter sido usado 0 na segunda casa. Só a restrição é só para a primeira casa. Então já foram usados um número na centena, um número na dezena, restando apenas 8 números. Daí 9 vezes 8, 72. 72 vezes 8, 648.